Reaberta a sessão, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de 15 minutos. Próximo horário pertence ao PSL, pelo tempo de 7 minutos. Próximo horário pertence ao Bloco Parlamentar PP, PSB e Republicanos, pelo tempo de 10 minutos e 30 segundos. Próximo horário pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Estava inscrito para falar a deputada Ada De Luca. Não está saindo aqui, ó. Está com a palavra a deputada Ada De Luca. Começar, presidente. Sim, deputada. Bom, boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadão catarinense que nos assiste pela TVA e pela Rádio Alesc. Hoje eu gostaria de ocupar essa tribuna virtual para fazer uma homenagem. Não com tristeza, mas com saudades. Quero falar de um homem que deixou um importante legado ao povo catarinense. Um MDBista de raiz, um MDBista histórico, um MDBista que doou sua vida no resgate da democracia. Um bom filho, um bom marido, um bom pai, um bom avô, um conselheiro, um amigo. Filho de Jorge Elias e de Gília, pai da Fabiana e da Giovana, avô de Valentina e de Catarina e de Paula, farmacêutico bioquímico por formação, líder político por vocação, vereador em Sara por muito tempo, deputado federal de 75 a 91, deputado federal constituinte com a participação ativa na construção do documento histórico conduzido pelo mestre Ulisses Guimarães, promulgado no dia 5 de outubro de 89, que é a nossa Constituição. Integrante de várias CPIs, de comissões relevantes, presidente de comissões relevantes, secretário da mesa diretora da Câmara Federal, vice-líder da bancada do MDB também na Câmara Federal, representante brasileiro em missões internacionais na África, no Oriente Médio e na Organização das Nações Unidas. Secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina no governo Pedro Ivo Campos, assessor também do Ministério da Saúde, presidente da Telesc no governo Itamar Franco, presidente da Casan no mandato de Luiz Henrique da Silveira. Poderíamos passar horas e horas aqui falando sobre o currículo, né, de serviços prestados por Valmor De Luca e ao povo catarinense e principalmente ao povo do sul do estado. Poderíamos passar também tantas outras horas lembrando suas histórias, seus conselhos, seus ensinamentos. Olha, companheiros, faltaria tempo. Nesse dia 9 de setembro, um ano da morte do Valmor, quero aqui lembrar com carinho e saudade sobre a longa caminhada que tivemos juntos. A nossa convivência sempre foi marcada por admiração e respeito mútuo. As nossas longas conversas, com convergências, às vezes com divergências, afinal, compartilhávamos sempre dos mesmos ideais, por justiça social e respeito e caráter com as pessoas. O companheirismo no dia a dia, o incentivo à participação na política e o da boa convivência. Eu respiro política, nasci no meio dela. Quando nasci já era neta de prefeito e fui por 15 anos. Depois pai político, pai deputado, pai preso político, pai cassado, colega nosso, meu pai foi deputado e nós conseguimos reaver o diploma dos cassados há 1 ano, 2 atrás, né? Tá? E teve seus direitos políticos
na ditadura militar. Enfim, a história de Valmor é uma história muito bonita. Compartilhamos sempre com os mesmos ideais e formamos uma família. Militamos juntos desde os primeiros tempos do nosso MDB, que naquela época era um MDB com lepra. As pessoas tinham medo do MDB. E hoje estamos aqui, lembrando, reverenciando a sua memória. E a memória de tantos outros companheiros também, né? Que juntaram-se a nós e hoje estão lá, como diz o Frutuoso, confabulando lá nas alturas. Ele, Luiz Henrique, Pedro Ivo, estão lá, confabulando. E, quizás, não nos ajudando lá de cima, nos iluminando. Né? Suas palavras e conselhos sempre foram muito válidos. E, neste momento de crise, essa crise absurda que nós estamos vivendo aqui, essa crise política, essa crise social, estamos vivendo, tenho certeza que ele também daria bons conselhos. Valmor, sua presença física faz falta, sim, mas seu legado nos conforta. Muito obrigada, companheiros. Fala, só um pouquinho. Peço aos deputados do MDB se alguém gostaria de fazer a complementação do tempo. Não havendo, o próximo horário pertence ao PL, pelo tempo de 8 minutos. Fará uso da palavra o deputado Maurício Skudilarki. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Vou fazer uma manifestação aqui e depois apresentar um vídeo que está aí com a técnica sobre a importância do agronegócio que nós, todos os deputados, sempre defendemos aqui em Santa Catarina para a recuperação da economia, para a manutenção do nosso Estado e do nosso país e reconhecendo agora, inclusive alguns falam da questão dos preços, tem aumentado, mas vou dizer, se a economia, se a agricultura não tivesse se mantido firme, se a nossa produção de carnes para o mundo não fosse tão forte, tão técnica, nós teríamos muito mais dificuldade. Mas eu, deputado Fabiano, vou primeiro aqui falar do projeto de sussação de ato que foi proposto pela deputada Luciane Carminati. Eu recebi algumas manifestações e isso aqui, se aconteceu, eu acho digno de uma apuração mais rigorosa. A deputada Luciane entrou com um projeto de sussação de ato que nós tivemos em Lages aquele caso de um policial que foi denunciado, que invadiu uma residência de umas vizinhas, agrediu aquelas jovens, e todos sabem que eu sou um defensor da segurança pública aqui, tenho uma história na segurança pública, mas nós não podemos compactuar com abusos, e nesse caso lá é evidente o abuso, que tem que ter apuração. Felizmente hoje com câmeras, com filmagem, muitas denúncias que depois ficava na argumentação são apuradas. E a população de Lages, as mulheres, fizeram uma manifestação, um buzinaço, porque não poderiam fazer uma aglomeração, em protesto pelo fato acontecido. E me parece que mais de 400 veículos, deputado Cobalcini, foram multados naquele ato. Isso é um absurdo. Tem que apurar de quem foi a iniciativa dessas multas, se houve autorização superior e responsabilizar todos que participaram desse ato. A sociedade, as mulheres foram humilhadas naquela agressão no apartamento das jovens lá em Lages, que comemoravam a conclusão do TCC de uma delas, e daí, numa manifestação prevista na Constituição, que foi avisada com antecipação,
alguém da Polícia Militar notificou os veículos que participavam daquele ato. Então, é realmente lamentável. Apoio a deputada Luciana Carminati nessa sucessão de ato e nesse pedido que ela fez. Então, esse é o primeiro assunto. Nós temos que defender as instituições, os profissionais, mas temos que ser justos. Não podemos compactuar com medidas irregulares. E agora, outro assunto bom, mostrar um vídeo sobre o Agro Brasil e a importância do agronegócio para o nosso Estado. Que só toca notícia contra o Brasil, como de praxe, passou batido em relação às mais novas declarações do ministro Paulo Guedes, que afirmou que a agropecuária manteve o Brasil vivo, né, caro assinante da Rural Business? Durante o fórum virtual da Frente Parlamentar da Agropecuária, realizado na última segunda-feira, 10 de agosto, onde foram debatidas políticas públicas para o setor leiteiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse algumas palavras que, para quem queria ver o Brasil retroceder, pode começar a chorar. Segundo o ministro, esperava-se que a economia brasileira sofresse uma retração de 10% este ano no PIB, o Produto Interno Bruto, com pelo menos 3,5% de queda decorrente do choque externo. Mas isso não se verificou, veio zero. Para o ministro, foi a agropecuária que manteve o país vivo e destacou que as exportações brasileiras quase não sofreram durante a pandemia e estão praticamente em igual patamar na comparação com o mesmo período do ano passado. Paulo Guedes disse ainda que a atuação do setor foi extraordinária, não só para afastar a terrível ameaça que é a pandemia, como para manter a população abastecida. Ressaltou que o Brasil tem vantagem comparativa muito forte no agronegócio. O país tem abundância de recursos hídricos e de sol, além de dominar uma tecnologia que permite 3 safras ao ano. E finalizou afirmando que somos potência agrícola não só do presente, mas do futuro. Agora, acompanhe com atenção as informações que vamos te mostrar. E responda com toda a sinceridade se é ou não para ter imenso orgulho de cada produtor brasileiro e de todos que, direta ou indiretamente, operam no agronegócio desse gigante chamado Brasil e que lutam todos os dias para se safar de Gretas, Stings, Anitas, Giseles e tantas outras beldades e famosos que só usam a mídia para falar bobagem sobre o Brasil, desconhecendo completamente o setor e estudos sérios sobre o desmatamento e o imenso potencial do agronegócio brasileiro. Recentemente apresentamos os importantes e decisivos estudos da Embrapa Territorial sobre a realidade do desmatamento no Brasil. E vamos mostrar ainda mais. Porém, hoje, nós vamos enfatizar o que está acontecendo com o agronegócio brasileiro. Você vai saber agora o quanto o mundo já depende do que é produzido nesse país e por que há tantos oportunistas tentando segurar, ou pior, se aproveitar do potencial alimentar dessa grandiosa fábrica a céu aberto chamada Brasil. De toda a soja que será movimentada em exportação ao redor do planeta na nova temporada 2020-21, mais da metade, ou para sermos mais precisos, 51% sairão das lavouras aqui do Brasil. Tem noção do que é isso? Mais de 1/3 da carne de frango que chegará à mesa dos grandes importadores do mundo terá que ser produzido aqui no Brasil. E não para por aí, não. 24%, ouviu bem? Quase 1/4 de toda a carne bovina e de todo o farelo de soja exportados na nova temporada serão made in Brasil. Mais 21% do milho terá a mesma etiqueta Brasil, além de 10% da carne suína e 9% do óleo de soja. E aí, o que me diz? É ou não é para aguçar a cobiça dos malandros e oportunistas espalhados ao redor do planeta?
Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado aqui da Rural Business, responsável pelo texto e direção deste vídeo, alerta que a maior potência alimentar do mundo acordou. Agora, só depende de você para que todo brasileiro saiba disso. Avante agronegócio desse imenso Brasil. Obrigado, senhor presidente, mas eu fiz questão de apresentar esse vídeo para que nós, catarinenses, nós brasileiros, tenhamos orgulho desse país, do seu trabalhador, do seu agricultor, do agronegócio do nosso país e da importância que nós representamos hoje para o mundo. Mais do que petróleo, do que qualquer outro produto, o mais importante é produzir alimento. E nisso nós mostramos que somos campeões. Obrigado, senhor presidente. Deputado Maurício. Obrigado, deputado Sopel. Ainda tem tempinho aí ou não? Não, o tempo já esgotou, deputado Sopel. Vossa Excelência pode usar uma parte do tempo do MDB? Restou 8 minutos ainda. Então, posso fazer isso só para cumprimentar o deputado Maurício? Deputado Mauro, presidente, deputado Maurício, primeiro, meus parabéns. Olha, eu sei que dos 40 parlamentares, todos têm algum vínculo com o agronegócio, com a agricultura. Mas Vossa Excelência é, como o senhor disse, um profundo conhecedor e a sua profissão é da área de segurança. Hoje o senhor está como deputado. Fico muito feliz de vê-lo apresentando aí e reconhecendo a importância do agronegócio para o Brasil e especialmente para nós em Santa Catarina. Também, deputado Maurício, senhores deputados, senhoras deputadas, se não me falha a memória, não tenho lembrança de um outro ministro da Fazenda ter relacionado e reconhecido a importância do agronegócio para o Brasil. Isso é muito importante, que o Ministério da Fazenda tenha esse reconhecimento, uma vez que poucos governos dão a importância de vida que tem o agronegócio. E aí está o Brasil competindo com o mundo todo e ajudando a alimentar o mundo todo. Que essas palavras do ministro também possam se refletir em uma política de mais apoio ainda para a agricultura, para o agronegócio. Eu não tenho nenhuma dúvida, o dia que nós formos reconhecidos e os governos reconhecerem de fato o agronegócio, eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil será uma potência igual aos países de primeiro mundo. Por isso, senhores deputados, deputado Mauro, deputado Maurício, parabéns pelo assunto, pela pauta que o senhor traz hoje na Assembleia da importância do agronegócio. Obrigado, deputado Mauro. Deputado Sopel, se permitir, deputado Mauro, complementar o espaço do partido, eu também quero saudar a deputada Ada. Quando cheguei ao plenário, Vossa Excelência já havia usado a tribuna e fazer também menção, deputada Ada, colega e amiga de tantos anos, ao nosso querido Valmor de Luca, uma liderança expressiva do nosso partido durante muitos anos, foi nosso representante na Câmara dos Deputados, por 4 mandatos, uma liderança realmente reconhecida em todo o país, que ocupou funções importantes, inclusive na mesa da Câmara dos Deputados, e era um exímio articulador político. Foi fundamental também na eleição do nosso eterno governador Luiz Henrique,
teve uma participação também decisiva na organização da sua campanha e também nas funções que ocupou, como, por exemplo, na presidência da CASAM, desenvolveu um brilhante trabalho por todo o nosso Estado. E lembro-me, inclusive, do período em que esteve à frente da Telesc, em Santa Catarina, espalhando a telefonia por todo o nosso Estado. Então, como integrante do mesmo partido, eu quero também homenagear a figura do Valmor, que conviveu com as principais figuras do nosso partido, do MDB, em nível nacional e teve uma importância muito grande aqui em Santa Catarina. Mas, deputado Sopelsa, pegando um gancho na questão do agronegócio, eu quero ainda buscar mais informações, mas eu recebi hoje uma informação que merece um registro aqui da tribuna e pretendo amanhã, se puder ocupar o horário do partido, fazer menção também. A fonte é o Ministério da Economia, através da Secretaria do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, e é uma fonte realmente oficial, apontando o seguinte: no Brasil, apenas 2 estados, um é o Distrito Federal, que tem a sua economia baseada muito na questão pública, são servidores públicos federais e do Distrito Federal. E, por conta disso, claro que é um estado que tem uma qualidade de vida bastante alta. Mas o primeiro estado da federação que tem mais trabalhadores com carteira assinada, deputado Fabiano, deputado Rodrigo Vasselez, que foi também do Ministério do Trabalho, é o primeiro estado da federação que tem mais trabalhadores com carteira assinada do que trabalhadores que deveriam ter carteira assinada e que não têm, que recebem o auxílio emergencial. Então, São Paulo, por exemplo, que é o maior estado da federação, tem mais pessoas que recebem o auxílio emergencial do que trabalhadores com carteira assinada. Me chamou muito a atenção, deputado Sopelsa, e eu quero fazer uma pesquisa mais aprofundada para saber, em função da característica que nós temos aqui do agronegócio muito forte, saber quantos trabalhadores com carteira assinada que fazem parte do agronegócio em Santa Catarina. Eu acredito que um dos fatores para nos colocar em primeiro lugar no Brasil seja o agronegócio. Mas eu farei essa pesquisa e amanhã quero trazer no detalhe essa informação, que é muito importante para o nosso estado. Por isso, Santa Catarina é um estado diferenciado. Se fosse um país, certamente seria um país de primeiro mundo, mas realmente esta informação, eu acho que faz com que nós catarinenses temos muito orgulho, claro, do nosso estado, mas merece um registro aqui da tribuna da Assembleia, por ostentarmos essa posição que nos coloca na dianteira no Brasil em número de trabalhadores com carteira assinada. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de até 6 minutos. Fará uso da palavra o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, a todos que nos acompanham e principalmente os deputados que estão conosco percorrendo o oeste de Santa Catarina e vivem em angústia das nossas rodovias e as condições de que elas estão. Esta semana foi mais um final de semana preocupante em função do que a gente percebeu acontecendo na SC 160, na saída de Pinhalzinho para Saudades, numa curva, uma vertente de água que está lá há meses.
já abriu uma enorme cratera e chegando ao ponto agora de acontecer vários acidentes, porque os veículos que não conhecem, não sabem que tem esse problema, na maioria das vezes, os motociclistas se deparam com água na pista, bem na curva, né? E os tombos são comuns, os acidentes estão sendo comuns nesse trecho. Assim como a SC 160, de Pinhalzinho a Saltinho, está numa condição deplorável, deputado Mauro, o senhor que anda por lá também, a quantidade de buracos, as deformações na pista, vem causando não só os acidentes de saída de pista, como o que está muito comum, que é estourar os pneus. Então, alguma coisa precisa ser feita. Eu conversei com o secretário há alguns dias, o Major Vieira, secretário de Infraestrutura, que nos relatou que o projeto estava em fase de conclusão para se lançar a obra, mas pelo menos um mínimo de um tapa-buracos, de algo paliativo, deputado Cobalcini, precisaria ser feito pela condição que está aquela rodovia. Para mim, que passei várias vezes agora nos últimos dias ali, você precisa ter muita cautela, muito cuidado, e é muito comum ver veículos fora da pista, ou porque se perderam e saíram com as ondulações, ou porque deram no buraco, estourou o pneu e estourou a roda. Então, é difícil imaginar que a gente viva situações no dia de hoje, nós discutindo a Rota do Milho, a entrada de 700 carretas por dia, no Porto Seco de Dionísio Cerqueira, e por onde esses veículos vão trafegar. Já que a 163, o trecho São Miguel do Oeste, a Dionísio Cerqueira, não oferece condições. O trecho Palma-Sola não oferece condições para as carretas. A SC 160 não oferece condições nem para veículos de passeio, que dirá para as carretas. O trecho de Campoerê a São Lourenço do Oeste, indiscutivelmente, né, Cobalcini, intransitável. Então, por onde é que vai circular a Rota do Milho? Não tem por onde passar. As nossas rodovias estão numa condição que dificilmente se via isso acontecendo, desde que foi asfaltado. E ou se recupera de uma vez, ou vai voltar à estrada de chão, é o que está acontecendo na nossa região. Então, isso é imprescindível que se tome uma atitude, uma postura, e que se resolva essa situação, porque eu estou cansado de cobrar e também de ser cobrado, né? E aí o pessoal, com todo o direito, nos cobra, porque nós estamos aqui como representantes da região e circulando por lá, e nós, sem o poder de ir lá resolver o problema, nos resta aí buscar chamar audiência com a Secretaria de Infraestrutura, cobrar das autoridades do Estado para que alguma coisa seja feita. Isso é indiscutível. E hoje pela manhã também, já num outro assunto, eu ouvi o secretário da Educação falando que está criando agora um debate sobre o retorno das aulas. Mas nós temos muitos setores ainda que precisam de uma avaliação. Final de semana agora também conversando com o pessoal que promovia eventos, que viviam da música, dos eventos, das organizações. Esse pessoal está numa situação crítica. Quem é do turismo está vivendo agora uma esperança do que vai abrir, inclusive com inúmeras promoções no Brasil. Quem está no turismo internacional, Cobalcini, Índia, Israel, Jordânia, Egito, esses países que dependem do turismo, o povo está passando fome. Sabe o que é o povo passar fome? O pessoal está se trocando comida, está tentando buscar uma forma de, pelo menos, sobreviver até abrir o turismo. Então, tem muita coisa ainda para a gente discutir. A pandemia mexeu com o mundo, mexeu com as economias, mas está mexendo com a vida e com o estômago de pessoas no mundo inteiro que estão sem ter o que comer. Então, eu confesso que eu não tenho acompanhado todo o trabalho que o grupo gestor está fazendo nas suas avaliações do que libera, não libera, como libera, mas o fato é que o próprio povo, a própria sociedade já vem começando a se soltar cada vez mais. Já está virando comum para nós que rodamos, deputado Mauro, deputado Altair, que eu vejo rodando, deputado Cobalcini, é muito comum você já ver as pessoas sem máscara, aglomerando, e muitos setores penando porque não há um debate sobre a situação deles. Tomara que a gente consiga sair o mais breve possível disso, voltar à rotina normal para o povo voltar a ter pelo menos o direito a ter comida na mesa. Obrigado, presidente. Vejo o deputado Kennedy Nunes no plenário. Nós temos o horário do Bloco Social Democrático, PSD, também Rodrigo Minotto, PDT, PSDB, PSC. Tempo de 15 minutos. Vossas Excelências querem
fazer uso da palavra. Senhor presidente, só quero aproveitar, colaborar um pouco com a fala do deputado Fabiano sobre a questão do setor de eventos. Realmente é uma situação muito difícil, pelo que a gente tem visto, de informações que temos recebidos também por todo o estado de Santa Catarina. E nós que somos do Sul também temos muitas informações acerca desse assunto. Recentemente, por 2 oportunidades, já tive uma reunião, uma audiência com a senhora Raquel, que é a superintendente da Secretaria de Estado da Saúde, que trata da questão da vigilância sanitária, e é bem provável que agora, até o final do mês, deputado Fabiano, possa ter já algum decreto do governo do Estado autorizando de forma gradativa a liberação de alguns eventos, sejam elas festas, casamentos, algum tipo de evento. Claro que, diante dos fatos ainda do que vem ocorrendo no nosso Estado, a gente não tem a garantia e a segurança de que isso vai ser resolvido rapidamente. Mas a gente percebe que o nosso Estado de Santa Catarina tem diminuído o índice de pessoas infectadas, graças a Deus, graças ao trabalho e empenho, principalmente dos profissionais da saúde do nosso Estado de Santa Catarina. Toda a cadeia hospitalar tem se dedicado muito para atender os nossos catarinenses, salvando vidas, e a gente percebe que pela curva, já estamos numa curva descendente. Mas ainda temos que ter as precauções, os cuidados, para que a gente possa ter mais tranquilidade. Tomara a Deus que até final do ano nós consigamos aí viver no momento de normalidade. Por isso, queria fazer esse registro, atendendo também às demandas dos setores de eventos do nosso Estado de Santa Catarina, para que a gente possa, em breve, retomar essas atividades com segurança que o caso realmente requer. Por isso, senhor presidente, essa era as minhas manifestações. Deputado, um minuto. Sim. Por favor, uma parte, deputado. Deputado Vicente Carol Preso. Deputado, obrigado pelo aparte. Tem um assunto interessante e que vai atingir o Estado inteiro, e eu fui solicitado por vários donos de autoescolas ou centro de formação de condutores para que os exames teóricos do processo de habilitação sejam realizados nesses ambientes e não apenas no DETRAN, no CIRETRAN, como são realizados hoje. É importante que haja uma nova regulamentação por parte do governo para que isso aconteça, porque tem muitos condutores que, por exemplo, vão tirar pela primeira vez ou serem contratados pela primeira vez em algumas empresas e estão com a carteira ou vencida ou estão sem a habilitação, eles não conseguem o emprego, até por questões legais, de segurança. A mesma coisa acontece com os motoristas de Uber, eles não, e várias outras profissões aí. Então, é um método muito mais barato e vem a facilitar a obtenção e renovação desses processos de habilitação. E é uma sugestão que fazemos, que inclusive está acontecendo normalmente no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Então, eu encaminhei expediente à Casa Civil para que dê início a esse estudo para facilitar muito, tanto as escolas, as autoescolas, os CFCs que estão parados, como principalmente as pessoas que precisam fazer a renovação ou a sua primeira habilitação. Tem muita coisa que nós temos que adaptar, deputado Rodrigo, vamos dizer, nessa entre-safra, nesse vai e vem da pandemia, nesse estado da pandemia, mas como para uma pandemia é uma eternidade, e a gente vai tendo que avaliar e reavaliar as situações para não sofrermos nenhum tipo de derrota para o coronavírus. Então, cada situação tem que ser muito bem pensada, Um passo atrás, às vezes, pode ser catastrófico, mas acredito que Santa Catarina, com o menor índice de letalidade do Brasil, está conduzindo bem
e o pessoal da saúde tem tido uma responsabilidade muito grande em relação a essa pandemia. Obrigado pela parte, deputado. Eu que agradeço a sua colaboração, deputado Vicente Caro Preso. Senhor presidente, o nosso horário não estava aqui. Eu acho que eu vi o Zé Milton ali, o deputado Zé Milton, não sei se ele quer usar o tempo do bloco PP, PSB e Republicanos. Não o vejo mais em tela, deputado Nazareno. Achei que saiu de tela, ele estava ali, parece querendo furar. Deputado Moacir Sopelsa, pela ordem. Presidente, pela ordem. Sim, deputado Moacir Sopelsa. Deputado Mauro. Olha, embora eu sei que nós estejamos no horário dos partidos políticos, mas queria pedir vênia a Vossa Excelência. Eu não vi, deputado Mauro, quando a deputada Ada de Luca fez seu pronunciamento, ouvi depois o deputado Cobalcini, e hoje faz um ano do passamento do nosso amigo, do nosso companheiro, Dr. Valmor de Luca. Eu queria apenas, deputado Mauro, senhores deputados, senhora deputada, deputada Ada especialmente, nós perdemos, eu não tenho nenhuma dúvida, um grande empreendedor. Eu vi o deputado Cobalcini falar da Casan, da Telesc, e eu quero lembrar que Santa Catarina foi o primeiro estado do Brasil a receber a telefonia de fibra ótica. E isso se deve muito ao Dr. Valmor quando passou pela Telesc. Então, quero deixar, deputada Ada, mais uma vez, o registro de reconhecimento da pessoa boa, da pessoa importante que era o Dr. Valmor de Luca. E a senhora leva adiante, eu não tenho dúvida nenhuma, esse trabalho que o Dr. Valmor fazia em defesa das pessoas, Vossa Excelência faz aqui no Parlamento. Obrigado, deputado Mauro. Obrigado, presidente. Nós temos ainda o horário do PSL. Obrigada, deputado Moacir Sopelsa e o deputado Cobalcini. Muito obrigado pela solidariedade. Nós temos o horário ainda do PSL, tempo de 7 minutos. E temos o bloco parlamentar PP, PSB e Republicanos, tempo de 10 minutos e 30 segundos. Não havendo oradores inscritos, esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas para que possamos retornar com a ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.